que ela nos traz muitos ensinamentos, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, porque a primeira leitura fala de Elias com a viúva de Sarepta, quando então Elias pede àquela mulher para que pudesse pegar água para ele. Só que ao ir buscar a água, ele pede para que ela pudesse também lhe oferecer pão. E ela diz para ele: eu não tenho pão, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Eu estava cortando lenha para que eu pudesse então fazer uma porção para mim e para o meu filho. Nós iríamos comer e depois esperar a morte. O que ela estava querendo dizer? Nós não temos mais nada, nós só temos isso. A única coisa que nós temos é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um pão para mim e para o meu filho. Nós não temos mais nada, ou seja, uma pobreza, e vamos esperar a morte. Mas Elias diz para ela: prepara e traz-me o pão, porque Deus vai providenciar. Não vai faltar farinha para você, também não vai faltar azeite para você. E o que ela faz? Ela prepara o pão, e eles ali então, eles comem daquele pão, e a vasilha de farinha, ela não se abaixa. Depois ela vai fazendo durante muitos dias, e a farinha, a vasilha não abaixa. Por que não abaixa? O azeite não abaixa. Parece que quanto mais ela fazia, mais Deus providenciava na sua vida. É assim a ação de Deus naqueles que têm o coração despojado. Seja para uma contribuição num dízimo, seja na contribuição de uma oferta, seja o que for. Deus é um Deus de providência na nossa vida, um Deus de fidelidade na nossa vida. Deus nunca vai permitir que nos falte o necessário. Aquelas pessoas que têm um coração despojado, que têm um coração confiante, que têm um coração que acredita em Deus, porque ela poderia, no primeiro momento, antes de ouvir aquela voz de Deus através do profeta Elias, ela poderia dizer, como já esperava, a morte, porque não tinha nada, até o momento de Deus entrar com providência na sua vida, até o momento dela oferecer para aquele homem, aquele profeta, e Deus então agir de providência na sua vida. Assim que nós devemos agir com Deus, com o coração liberto, com o coração despojado, sabendo que Deus age de providência na nossa vida, sabendo que Deus é fiel na nossa vida, como diz o salmista de hoje. O salmista já vai nos falar sobre isso, que Deus é fiel para sempre. Por que Deus é fiel para sempre? Porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, nós respondemos ao Senhor, Deus retribui na nossa vida. Seja qual for a ação, seja uma ação de contribuição financeira, seja uma ação do nosso tempo, da nossa vida, do nosso esforço, da nossa dedicação, Deus olha com um olhar de misericórdia para cada um de nós. Deus olha com um olhar de providência na nossa vida. O Evangelho de hoje nos retrata que Jesus faz uma análise das doações. Quando então Jesus fica diante do cofre, Jesus conta que ele fica então diante do cofre, contando essa parábola aqui, olhando para as pessoas, e vinham os ricos e colocavam uma quantidade grande no cofre, e veio uma mulher que não tinha nada, pobre, e ele faz então, aquela mulher vai e faz uma doação, e Jesus fala para os discípulos, para os apóstolos, quem que deu mais? Qual foi a contribuição maior, melhor? Aos olhos humanos, qual foi? A que deu muito. Só que Jesus traz o ensinamento. Aqueles ricos que deram muito, deram o que lhes sobrava. O que tinha de sobra, eles deram. Aquela mulher, ela deu aquilo que ela tinha, que iria faltar para ela comer. E Jesus fala, esse é o que tem valor. E quantas das vezes nós damos aquilo que nos sobra, nós ofertamos aquilo que nos sobra, e nem sempre, agora eu vou tocar num ponto, não quero que me entenda mal, mas quantas vezes, diante de um momento trágico, diante de uma tragédia que surge, a gente tem uma atitude, a atitude é boa, mas nem sempre
é caridosa. O que eu quero dizer com atitude boa, atitude caridosa? Houve uma tragédia e as pessoas querem doação de roupa, doação de sapatos, doação de tantas coisas. A gente pega aquilo que tem 2 anos guardado dentro do nosso guarda-roupa, a gente pega aquilo que está entulhado dentro do nosso guarda-roupa há muito tempo e a gente doa aquilo que está sobrando. Isso é uma boa atitude, isso é louvável, uma boa atitude, mas não é uma caridade. A caridade é quando a gente tira aquela que a gente usa e dá. É aquilo que não está nos sobrando, mas Deus age de providência na vida de cada um de nós. São coisas parecidas, mas são coisas completamente diferentes. Isso a gente precisa aprender na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual. Ou seja, às vezes a gente tem medo de fazer alguma doação. Eu tenho medo de entrar no dízimo, porque se eu der o dízimo vai me faltar durante o mês. Se eu contribuir um pouco mais com o dízimo vai me faltar durante o mês. Quando a gente tem esse pensamento, quando a gente tem esse coração, eu acredito que falta. Mas quando a gente tem um coração que é despojado, um coração livre, um coração aberto para Deus, sabendo que Deus não permite que falta na nossa vida, sabendo que Deus age de providência na nossa vida, sabendo que Deus multiplica aquilo que nós fazemos na nossa vida, não vai faltar, porque Deus abre outros meios, Deus age de outras maneiras, Deus sempre está agindo na vida de cada um de nós, e é por isso que o cristão deve ter um coração cada vez mais aberto para esse relacionamento com Deus. Ou seja, quanto mais eu me dou para Deus, e por isso que eu falo que não é apenas uma doação financeira, mas uma doação de vida. Quanto mais você se dedica a Deus, quanto mais você se oferta a Deus, quanto mais você se entrega nas mãos de Deus, mais Deus vai providenciando graças e mais graças na sua vida. O dízimo não é uma simonia. O que é uma simonia? A simonia é uma compra de graça. Havia muito isso, a pessoa comprar a graça. Não, simonia não é isso, o dízimo não é isso. O dízimo não pode ser entendido na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, como uma prestação que nós temos na igreja. Não é isso. O dízimo não pode ser entendido que eu vou pagar o dízimo. Até uma forma de falar, eu vou pagar o dízimo, mas você vai pagar o quê? Você não deve nada, você não vai pagar. Ou seja, o dízimo deve ser entendido na nossa vida de fé como uma doação, um ato de gratidão para com Deus. Ou seja, eu devolvo um pouco a Deus daquilo que Deus providenciou na minha vida, porque as luzes, a igreja limpa, o vinho, a hóstia, tudo sai daquilo que o Senhor providencia na vida das pessoas, e as pessoas de coração aberto, de coração generoso, de coração caridoso, devolvem uma parcela de tudo isso para Deus, para que Deus então, na sua infinita misericórdia, possa continuar multiplicando graças na vida das pessoas, através do seu próprio tempo. Por isso que Jesus nos chama a atenção hoje no Evangelho. Quem que deu mais? Aquele rico que colocou muito, ou aquela mulher que colocou o que ela tinha? Quando Jesus fala isso e traz esse ensinamento, é para nos dizer que o valor de uma doação, o valor de um dízimo, não está na sua quantia, está na intenção do coração. Não é aquele que dá muito, que Deus também vai dar na mesma proporção a graça. Não é isso. Isso seria uma barganha com Deus. Isso seria um ato de falsidade para com Deus. Isso seria um ato de traição para com Deus. O dízimo, antes de começar no nosso bolso, deve começar no nosso coração. Se não começar no nosso coração, não adianta. Tem que começar primeiramente no coração, porque é no coração que nós encontramos o despojamento. É no coração que se liberta todas as coisas. É no coração que muitas das vezes a gente sai do materialismo. Por isso que Jesus valoriza aquela que deu pouco. Por isso que Jesus deu muito valor àquela mulher que deu pouco, porque ela deu de coração. Ela deu com o coração aberto. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser de coração aberto. Se não for com o coração aberto, não adianta. Não adianta. Se for para que a gente faça alguma coisa para Deus, questionando, murmurando, não adianta.
Seja o que for, seja a nossa doação do trabalho, a doação do nosso tempo, a doação daquilo que nós fazemos. Estava agora mais cedo conversando com o senhor, que mais tarde eu vou para Bom Jardim, 3 horas eu tenho um compromisso lá em Bom Jardim, depois de Bom Jardim, 25 quilômetros depois de Bom Jardim, um lugar chamado Alto de São José. Se for para eu ir para lá, para aquele encontro, para aquele evento, para ficar reclamando, para ficar questionando, que o tempo está chuvoso, porque eu estou muito cansado, é melhor que eu não vá. É melhor que eu não vá. Eu não posso ir para um lugar desse cheio de questionamentos, cheio de murmurações. Ou eu vou de coração aberto, ou eu não vou. Às vezes, o que nós devemos fazer com Deus é assim. Tudo aquilo que nós fazemos com Deus deve ser de coração aberto. Buscar hoje o exemplo dessas duas mulheres, daquela viúva. Só tinha aquela porção para o filho, mais nada, e esperar a morte. Ela estava esperando morrer de fome. Mas o que Deus faz? Deus age de providência. Deus não deixa que a farinha se acabe na vasilha. Deus não permite que o azeite se acabe. Por quê? Porque ela deu de coração. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos viver essas experiências de providência. Eu vou citar um exemplo que muitos aqui, algumas aqui talvez deve ter vivido isso. Quando nós fizemos o primeiro encontro Identidade aqui na paróquia, o encontro das mulheres. E fazer encontro não é barato, você tem que pagar aluguel, tem que pagar som, tem que pagar cadeira, tinha um monte de lembrancinha para pagar. Um dia de madrugada, eu rezando, Deus dizia, colocava no meu coração: não cobrem nada, não vai cobrar nada, é livre, entrada aberta. E no dia de manhã eu liguei para a Thaís, falei com ela: Thaís, não vai cobrar a entrada do pessoal. Eu senti que ela ficou meio apavorada, porque tinha conta para pagar, tinha uns 3.500, 4.000 talvez para pagar, e como que vai pagar sem dinheiro? Eu disse: vamos ser obedientes àquilo que Deus está pedindo, vamos fazer aquilo que Deus está pedindo, nós não vamos cobrar a entrada. Aí algumas pessoas, depois ela comentou com algumas meninas, elas ligaram mais tarde e falaram assim: Diácono, então vamos pedir 1 quilo de alimento, quem puder leva. Eu acabei aceitando a opinião. Na noite seguinte, na madrugada, eu estava rezando e Deus falou ao meu coração: larga de ser teimoso. Já falei para não cobrar nada, porque se a pessoa comprar 1 quilo de feijão é como se ela estivesse pagando a entrada. Não cobra nada. E eu disse para ela: não cobra nada, não pede nada a ninguém, porque Deus vai providenciar todas as coisas, porque Deus colocou no meu coração a seguinte frase: tudo o que vocês precisarem, peça a mim e a minha mãe, e não vai faltar nada. Eu disse para elas: vamos viver essa realidade. Tudo que Deus, ou melhor, tudo que vocês precisarem, peça a mim e a minha mãe, e não vai faltar nada. Conclusão: não cobrou 1 centavo, deu umas 400 e poucas mulheres, e começou a receber doação. Conclusão: pagou todas as contas, sem cobrar nada, ainda sobrou 3.000 reais. Nós precisamos acreditar na providência de Deus, nós precisamos acreditar naquilo que Deus faz. Agora a gente precisa ofertar, a gente precisa oferecer, seja o que for, ora com doação, ora com dízimo, ora com trabalho, ora com dedicação, aquilo que Deus chama. E é isso que Deus nos chama a fazer no dia de hoje: ofertar a nossa vida, ofertar aquilo que Ele nos pede, se for no dízimo, se for na oferta, se for no trabalho, mas de coração aberto, e sempre sabendo que Deus sempre age de providência na vida de cada um de nós. Assim como foi na primeira leitura, no Evangelho, assim é na sua vida, assim é na sua casa. Muitas das vezes, o que falta para que a gente viva mais abundância, é a gente viver maior a partilha. Às vezes a gente não vive tanto a abundância de receber tantas coisas, porque a gente também não partilha como deveria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.